Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Começando aqui hoje um videozinho aqui. Um videozinho hoje é uma receitinha. É um bolo de milho. Aqui eu começo colocando 30 colheres de flocão. Pode ser qualquer tipo de flocão. Esse eu tô usando um flocão mais grosso, mas você pode usar o flocão de sua preferência. Aí eu coloquei uma vasilha, né? E eu vou hidratar ele com 500 ml de água. Aí eu coloco um pouco da água, dou uma mexida e, né, mexe aí. E depois eu coloco o restante da água e vou mexendo até ele ficar bem molhadinho, fica bem hidratado. Ele fica aí nesse ponto aí, ó, assim, bem molhadinho mesmo. Eu reservo ele na geladeira, né, eu tampo, pode ser com um pano ou pode ser também com papel filme. E aí deixo na geladeira, hidratando por pelo menos 40 minutos. Aí eu tô colocando 3 ovos. Eu quebro na xícara primeiro, porque se tiver estragado não estraga os outros, né? Eu coloquei 3 ovos. Coloco 1/3 de óleo da xícara, né? Da mesma xícara que eu vou medir o açúcar. Aí eu vou colocar 1/3 de óleo. Coloquei 1 colher de chá de sal. E aí eu tô colocando 2 colheres de manteiga. Eu coloquei um pouquinho a mais, porque eu sou sempre assim. Eu acho que não foi muito cheio, aí eu coloco um pouquinho. Mas é 2 colheres de manteiga ou margarina. Aí eu coloco 3 xícaras de açúcar. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho a mais, porque eu sou assim, eu sempre coloco um pouquinho a mais. Mas é 3 xícaras de açúcar. 2 latinhas de milho. Aí eu tô abrindo as latinhas de milho pra colocar, enquanto os ovos, o açúcar, o óleo, a manteiga e o sal tá batendo. Depois que bateu, pelo menos de 4 minutos, 4 ou 5 minutos, até que você vê que não tem mais cheiro de ovo, aí você coloca o milho e coloca pra bater. Aí eu tô colocando 3 colheres de leite em pó. Se eu tivesse molhado o flocão com leite, não ia precisar eu colocar esse leite em pó aí. Mas como eu molhei com água, não tinha leite líquido, eu coloquei o leite em pó aí. Aí eu coloquei um pouco aí, quase uma caixinha de creme de leite, né? Isso é opcional, você coloca se você quiser, mas eu coloquei para ficar mais cremoso. Lembrando que esse bolo de milho ele não é um bolo fofinho, ele é um bolo mais cremoso, mais assim, eu chamo ele de bolo pamonha, que ele é bem cremosinho assim. Cremoso não, ele é mais, não é fofinho. Pronto, depois que eu bati o milho, que o milho bateu todo, eu pego a mistura que eu fiz no liquidificador e vou misturar naquele flocão que eu tinha molhado antes, que eu tinha hidratado antes, eu tinha deixado reservado. Aí eu tô colocando o coco, também é opcional, se você não gosta, você não coloca, mas eu coloquei, fica gostoso. E 1,5 colher de pó royal. Você pode medir na tampinha, que é a mesma coisa da colher de sopa. Aí você coloca uma tampinha e um pouquinho, mais ou menos a metade, pra inchar um pouquinho o bolo. Aí eu tava provando, né? Mexe bem, até se misturar todo, até se dissolver todo. Fica nesse ponto aí. Não muito duro, ele é bem mais mole, ele fica bem amolecido, que é um ponto em que o bolo não fica muito fofinho, que ele fica assim mais cremoso, no estilo pamonha. Eu vou ligar aí agora o forno, né? Eu coloco o forno em 200 graus, você pode colocar 180, mas o 200 graus também é um ponto bom para poder assar o bolo. Eu vou untar agora aí a forma. Tô untando a forma com a margarina e depois eu vou enfarinhar com a farinha de trigo. Aí eu continuo, né?
untando a forma. Aí eu vou fazer em 2 formas, porque ele dá, no caso esse aí são 2 receitas, você pode fazer a metade dele. Para fazer uma forma só, você faz a metade. Como eu fiz aí com 2 latinhas de milho, com 30 colheres de flocão, dá 2 formas, já rende bastante. Se você não quiser muito, você pode fazer só a metade da receita, que vai dar uma forma só. Aí eu tô concluindo, né? E eu peguei, eu coloquei o resto do trigo lá no bolo. Eu não entendi muito não, mas eu acho que eu queria aproveitar o trigo, né? Pra não jogar o trigo fora. E o resto do trigo que eu untei, eu joguei lá dentro da massa. Aí eu dei uma mexida, mas não faz parte colocar trigo não. Aí, né, eu tô colocando aí nas formas. Como eu falei, ele rende 2 formas. Aí eu tô colocando aí nas formas. Já concluí aí e agora vamos levar ao forno. O forno já estava pré-aquecido, né, a 200 graus. Depende muito do forno de cada um. Tem forno que é mais rápido, tem forno que é menos. Pode ser que o meu, nesse caso aí, ele ficou 1 hora. Em 40 minutos eu dei uma olhadinha, ainda não estava bom. Que foi aí nesse primeiro momento. Tinha 40 minutos, só o ponto que tava. Não tava ainda bom. Ele ainda tava um pouco mole no meio. E tava muito branco, assim, não tava dourado ainda. Aí eu esperei mais uns 20 minutos e aí ficou nesse ponto. Mas você que decide se você gosta dele mais coradinho assim ou se você gosta dele mais clarinho. Já é o dia seguinte, né? Esse bolo eu fiz um dia à noite. No dia seguinte eu tava fazendo um cafezinho, né? Aí eu passei um cafezinho no dia seguinte para poder tomar o café com o bolo. É um bolo que fica muito gostoso, né? Depende muito se você gosta de um bolo fofinho, não é esse tipo de bolo aí. Ele não é um bolo fofinho, ele é um bolo mais cremoso, mas é um bolo muito gostoso. Eu gosto, né? Cada um tem um gosto diferente, mas eu acho esse bolo muito, muito gostoso. Então aí eu já terminando de passar o café, como vocês podem ver. E agora eu ia, né, tomar um cafezinho. Colocar no café e na caneca. Depois eu vou cortar o bolo e vocês vão ver aí como que ficou o bolo. Ficou muito gostoso. Então é isso, gente. Estou finalizando mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam, que vocês deixem um joinha, se inscrevam, que eu vou estar mostrando mais receitinhas aqui. Compartilhe com uma amiga, com um amigo, marque alguém aqui para fazer para você. Desde já agradeço a todos que esteve comigo até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e até um próximo vídeo.